Bom, no vídeo de hoje quero trazer aqui sobre essa notícia, que teve no decorrer da última semana de que o presidente do Bahia, o Belitani, estaria interessado na SAF do Santa Cruz para essa temporada de 2023. Além disso, também teve essa especulação de que o Ricardo Goulart poderia ser um dos donos, um dos interessados nessa SAF do Santa, que até, como eu já trouxe vários vídeos aqui no canal sobre esse tópico, muitos de vocês haviam me perguntado, nos últimos 2 vídeos do canal, inclusive, que eu postei aqui, que era do Santa Cruz, sobre essa possibilidade de sair realmente do papel, que eu quero dar aqui um pouco mais de detalhes dessa história e também falar um pouco mais de números, que eu gosto de trazer aqui também, quanto que é atualmente a dívida, o faturamento recente do Santa Cruz, os dados financeiros que temos mais atualizados e quanto que valeria, no caso, uma SAF. Eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Mas só antes de começarmos a por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot e por aqui já trouxemos diversos conteúdos como esse de projeto de clube empresa do Santa Cruz, possibilidade de reformas no Arruda, que eu vou deixar na tela final do vídeo para quando terminar, para você conseguir ter mais informações a respeito desses tópicos. Então se inscreve aqui, ativa as notificações, ajudar a gente a chegar a essa marca de 50 mil inscritos aqui no YouTube e não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar também nosso Instagram para você ficar por dentro das informações, memes, notícias por lá também. Tá aqui, Black Art Foot aparecendo na tela. Antes de darmos sequência, tem esse recado aqui da Bet7, que preparou ótimas cotações para os jogos de hoje, nesta terça-feira, na Copa do Brasil. Daqui a pouco tem esse jogo, entre Cruzeiro e Náutico, uma vitória do Cruzeiro jogando em casa, buscando reverter a derrota da ida, pagando 1,28 contra o rival aí do Santa, o Náutico, um empate 4,80 e uma vitória da equipe de Recife fora de casa, pagando R$11. Tem também Paysandu e Fluminense às 8 horas, vitória do Paysandu 6,40, empate 4,95 e uma vitória do Fluminense fora pagando 1,44, além também de Ituano e São Paulo e Atlético Paranaense e CRB. Então, esses são os jogos na terça-feira, na quarta tendo várias outras partidas, no final de semana do Campeonato Brasileiro, que você pode resgatar esse bônus de 100% no valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, você depositou R$50. Lá na Bet7 você vai ter R$100 para começar a apostar. Depositou 100, vai ter 200. Isso até R$500 no valor do seu primeiro depósito. Então, só pegar o link aqui embaixo na descrição, o QR Code aqui na tela e aproveitar essa excelente oportunidade. Bom, quero começar aqui falando sobre onde que surgiu essa informação. Primeiro aí pelo podcast 19, que no caso é especializado em notícias do Santa Cruz e tudo mais, de que no caso teve essa informação aí. Liderados por Ricardo Goulart e Guilherme Belitani, o Santa Cruz avança nas negociações da SAF e, no caso, com experiência de mais de uma década no futebol, o atual presidente do Bahia pode administrar o Santa caso adquira a SAF tricolor. Então foi o que trouxe essa informação, além também do portal NE45, que trouxe essa informação principalmente do Guilherme Belitani, que estaria interessado então em adquirir a SAF do Santa Cruz. Inicialmente muita gente até dentro do Santa Cruz falando que não sabia de absolutamente nada e principalmente no caso desmentindo um acordo, que isso não tem nada de verdade, um acordo já firmado e tudo mais, não, isso hora nenhuma esteve perto de acontecer e até o próprio presidente do Santa, o Antônio Luiz Neto, foi obrigado a realmente falar sobre isso em relação a essa possibilidade realmente de ter essa transferência, essa venda do clube, porque foi algo que tomou muita repercussão e o próprio Globoesporte.com trouxe essa matéria comentando um pouco mais sobre isso, onde segundo ele houve apenas um primeiro contato, um contato inicial que outras 5 empresas, outras 5 pessoas, investidores já fizeram ao Santa Cruz, que eu já trouxe vários vídeos aqui no canal, falando sobre alguma dessas especulações que teve anteriormente. Então, o atual presidente do Bahia, o Guilherme aí, que tem uma experiência muito boa no futebol, realmente fez um bom trabalho pelo clube até a venda do Grupo City, e estaria então, no caso, pensando sobre essa possibilidade de fazer um investimento no futebol brasileiro, de comprar um clube e que seria então o primeiro time que nós temos essa divulgação, o Santa Cruz, um dos times dele interessado. Vale lembrar que o Belitani já tem mais de 10 anos trabalhando no futebol, só que já é um cara muito bem sucedido, principalmente em relação a empresas, porque ele é dono atualmente de várias, inclusive no caso no Nordeste, no estado da Bahia, então é um cara muito bem sucedido que já sabe muito bem lidar aí com como seria uma SAF, e juntando duas coisas que ele é bom, uma empresa e futebol. Então acho que ele comprando o Santa Cruz, na minha opinião, seria uma das melhores possibilidades que poderia acontecer. Obviamente, ele não teria um potencial financeiro de investir como o Grupo City, colocar R$1,5 bilhão de reais. Não acho que seria valores astronômicos desse jeito, mas tendo uma boa gestão. O Santa Cruz com o tamanho que tem de torcida e, no caso, já é um clube que está muito bagunçado, creio que qualquer mínima mudança que esteja ali já iria fazer um efeito muito positivo, tendo alguns aportes para pagar dívidas, principalmente investimento em infraestrutura e reforços,
poderia sim esperar um retorno, eu diria que até rápido, coisa de 2, 3 anos, mudar drasticamente a realidade que o Santa Cruz vive hoje. Até essa matéria do Globo Esporte trouxe algumas outras informações, né, sobre o contato que ele teve em relação ao presidente Antônio Luiz Neto sobre essa possibilidade do Belitani estar comprando a SAF, onde o presidente falou o seguinte: o que aconteceu foi apenas um contato. Nesse contato aconteceu um interesse e de confidencialidade, com troca de informações, mas isso não é apenas com ele, com o Belitani. Existem mais 5 outros grupos que fizeram o mesmo contato e estamos analisando de um por um. Mas ainda a proposta vai vir de cada um, daí para o avanço é outra coisa, explicou aí então o presidente do Santa Cruz, que vai lembrar, desde a última votação na Assembleia Geral, que ocorreu em abril do ano passado, o presidente do Santa Cruz tem autonomia para decidir se vai vender ou não o clube. Então depende apenas do Antônio Luiz Neto, que é claro, muita gente critica ele, até nem tira a razão, mas pelos movimentos que ele tem feito, não é de uma pessoa que não está interessada em vender o Santa Cruz. Eu discordo completamente, até porque se ele quisesse, nem estaria ouvindo propostas ou deixando isso vazar para a mídia de alguma forma. Vale lembrar que essa votação, né, ocorreu entre abril e maio do ano passado, definindo então essa sua situação. E queria só trazer aqui a fala do Belitani sobre isso, onde ele deu entrevista ao site, o jornal Correio da Bahia. O dirigente confirmou conversas para saber, sim, sobre essa SAF do Santa Cruz, onde ele falou o seguinte: tive um contato, sim, com o presidente, o Antônio Luiz Neto, falamos como construir uma boa SAF, os passos necessários, e estou vendo muita consistência nos passos que estão sendo dados, né, pelo Santa nos últimos meses. Seria uma honra para mim, um clube espetacular, mas não houve nenhum avanço concreto. Não é o meu momento agora e estou em fase final da SAF do Bahia. Esse é o meu foco. Após a conclusão da SAF do Bahia, pensarei sobre qualquer assunto relativo a investimentos no futebol. No caso, seria possivelmente para a próxima temporada. Na minha opinião, nada que impossibilite, tá, uma investida, até porque, na minha opinião, não teria mais tempo hábil para ter essa SAF, virar uma SAF no meio da temporada, não seria o mais ideal. Possivelmente poderia ajustar, né, o terreno para ano que vem, aí sim, chegar novos investidores, o Belitani e toda a sua comissão. Quero saber o que você acha então sobre isso aqui nos comentários. E agora quero comentar um pouco mais sobre a questão financeira. Qual que é a dívida, finanças, receitas e quanto que vale, na minha opinião, a SAF do Santa Cruz. Bom, quero comentar aqui então sobre o valor de mercado, que não é só o que eu acho sobre ou algo nesse sentido, e sim sobre algumas matérias da Sports Valley, que teve o balanço deles na temporada de 2022, listando os times mais valiosos do Brasil, e também em 2023. Em relação ao ranking atualizado, não teve muita mudança. No caso aí, saiu da 23ª colocação para o 24º, tendo um valor de mercado mantido entre 295 milhões a 285 milhões de reais. Então quer dizer que o Santa Cruz vale só isso? Eu diria que não. Eu diria que esse valor aqui seria, por exemplo, o valor que o clube teria como o empresário, o investidor, colocar com investimento nos próximos anos. Ainda assim, assumindo a dívida que hoje do Santa Cruz, pelo menos nos últimos balanços, sempre teve, né, um valor ali próximo dos 240 a 280 milhões. Podemos arredondar, por exemplo, vale 300 e tem uma dívida de 300. Então seria uma compra meio que próxima da casa dos 600 milhões de reais. Não acho que seria um valor tão exagerado, apesar do clube estar na Série D, né, que é estranho quando você contextualiza, um time da Série D vale 600 milhões. A questão é em relação à torcida, patrimônio do clube, quanto que vale? Patrimônio, no caso, quando eu digo, não está incluído o centro de treinamento, o Arruda, não, nada disso. Apenas o valor de quanto que seria a marca, né, em si, que sem dúvidas tem um valor inestimável, por conta, igual eu falei, né, muito mais difícil você conseguir uma torcida sendo um clube igual o Red Bull Bragantino, que está fazendo toda uma reconstrução, do que já comprando um time com muita torcida. Então até por isso eu não discordaria muito desses números não, apesar de que é só a minha opinião e com bases, por exemplo, no Sports Valley e também nessas matérias que eles trouxeram em 2022 e também em 2023. Quem sabe em relação a aportes não poderia ser menor, né? Até porque chegaria com uma gestão muito capacitada para, por exemplo, fazer com que a própria receita do clube seja sustentável e tenha essa responsabilidade mais em relação à dívida, pagar boa parte desse valor, que seria muito importante mesmo para o futuro financeiro da instituição, pensando a longo prazo, realmente virar uma SAF. Tem até alguns dados aqui que eu tenho até de 2020 em relação a receitas, que dá para ter uma ideia que o Santa Cruz na Série D deixou bastante de faturar em relação ao direito de transmissão. Um exemplo claro disso foi, por exemplo, em 2019, que a cota era de 8 milhões e 300 mil, em 2020 e 2021 não chegou a ultrapassar os 4 milhões, 2020 e 2021, menos de 3 milhões de reais. Renda nos jogos, a partir do ano passado, na reta final, aí sim, teve um valor bem mais significativo com a volta do público aos estádios, mas foi um fator que
caiu muito, né, por conta do nível de jogos e tudo mais. 2017, por exemplo, foi mais de 7 milhões de reais de renda de bilheteria. 2016, um pouco mais do que 11 milhões. 2015, um pouco mais do que 13 milhões de reais. E em 2020, no caso, foi apenas 958 milhões, ou 958 mil, né, reais de vendas. Tudo bem, 2020 teve a pandemia, porém em 2019 foi de apenas 2 milhões e 300 mil, uma queda gigantesca comparado quando o clube estava na Série A, na Série B, enfim, que é uma coisa que pesa bastante. Em relação ao patrocínio do clube também, é aquela coisa, os patrocínios no geral, no futebol brasileiro, no futebol mundial, subiram muito de valor. Para você ter uma ideia, o valor que recebia de patrocínios e marketing de 2017, em 2020 foi superior. 2017, o time estava bem mais relevante do que em 2020, mesmo 2020 com pandemia e tudo mais, foi 5 milhões e 700 mil de faturamento. Já 2017 foi de apenas 3 milhões. E tenho certeza que esse número vai crescer sim no decorrer dos próximos anos, porque no geral o mercado esportivo no Brasil em si, né, foi muito aquecido, muito valorizado aí nos últimos anos. Além disso, o faturamento anual também tem uma expectativa interessante. O último que tivemos acesso, 2020, 13 milhões de reais, uma queda de 36% ao 2019, que teve um faturamento bem alto. 21 milhões, muito impressionado por conta da venda de alguns atletas. Melhor temporada aí nos últimos anos, 2016, que foi, para você ter uma ideia, 36 milhões de reais, o maior faturamento aí então da história do clube. Na Série A, 2016, 36 milhões, 2015, 15 milhões e 2017, outros 17 milhões de reais de faturamento. Enfim, quero que você esteja aqui embaixo então, quanto que você acha, né, que vale o clube, uma instituição que tem uma média, estando na Série D, um faturamento de 15 milhões de reais. Porém, está muito longe, né, de onde deveria estar. Tenho certeza que se estivesse, por exemplo, numa Série A, numa Série B, poderia estar tendo números muito maiores do que esse, até porque dificilmente um time na primeira divisão do futebol brasileiro tem um faturamento inferior a 150, 200 milhões de reais, é muito, mas muito difícil mesmo. Só para você ter uma ideia, então, o quanto mudou o mercado. Quando o Santa Cruz estava na primeira divisão, lá em 2016, faturando 36 milhões de reais no ano, e agora se voltasse para uma Série A, se você for pegar um time bem organizado, até, por exemplo, o Atlético Goianiense recentemente teve, no caso do seu balanço financeiro, um faturamento superior a 185, 200 milhões de reais por temporada, que é um valor muito, mas muito relevante para os times que estão, né, de volta na Série A. Enfim, quero saber o que você acha aqui sobre isso, deixe a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. E tá aqui, ó, esse vídeo aqui onde eu falo sobre a possibilidade de reforma no Arruda, que pode ser sim condicionado com uma futura SAF. Vai lá entender esse tópico que eu trago aqui no vídeo, além também de notícias aqui mais recentes desse jogador ex-Sport sendo contratado também pelo Santa para a disputa da Série D, tá aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!